Amém. Agora sim, então, Lucas capítulo 5, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar o teu santo nome, nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque esse momento foi preparado pelo Senhor para que o nosso coração fosse edificado na tua palavra. Senhor Deus, vem com teu poder, com teu Espírito Santo, e age livremente sobre a tua igreja, para que os corações possam ser tomados pela presença do Senhor, para que possam realmente ficar cheios do teu Santo Espírito, Deus. Faz um milagre aqui nesse local, Senhor Deus, trazendo restauração de vidas, trazendo conversão genuína, trazendo, Senhor Deus, a liberação de perdão, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e a verdade que liberta, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Meus irmãos, a igreja contemporânea, eu penso que ela não entende que Cristo é suficiência. A igreja contemporânea, ela tem buscado preenchimento através de várias formas, de várias estratégias. A igreja contemporânea, hoje, ela mais parece uma discoteca no meu tempo, porque ela acha que assim as pessoas vão se chegar e vão semear a palavra, e a pessoa vai aceitar Jesus. Olha, meu irmão, é uma estratégia totalmente perigosa, e que não é encontrada em nenhuma desses livros da palavra de Deus. O que acontece hoje é que os líderes estão muito carnais, e eles se sentem bem naquele ambiente, e eles querem também produzir para poder ficar lá. E só que não acontece muitas coisas. As igrejas enchem, as igrejas incham, mas poucas pessoas têm a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que crer na suficiência de Cristo para as nossas vidas. Nós não temos estratégia nenhuma, a não ser o amor de Cristo, que nos atrai. A cruz de Cristo tem que nos atrair. A palavra é que liberta. Não é a estratégia humana que pode libertar uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, daqui a algum tempo nós não estaremos mais aqui, e muitos de nós, muitos, podem não ver a glória do Senhor pela eternidade. Isso é uma tragédia no mundo contemporâneo. A suficiência de Cristo foi deixada de lado. Nós estamos atrás daquilo que coloca alegria nos nossos corações. Aqui havia uma situação de que o Senhor Jesus veio justamente para fazer isso. Ele veio para anunciar o Evangelho. Diz a palavra no capítulo 4, versículo 43: Ele, porém, vos disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O Senhor Jesus não veio trazer um evangelho light, um evangelho de alegria. Ele não veio trazer um evangelho de que você vai se sentir bem, de que você vai possuir bens materiais. Ele veio trazer um evangelho de dor, um evangelho de tratamento no meu íntimo e no seu íntimo. Ele veio confrontar o seu pecado. Ele veio dizer que você está condenado ao inferno até que tenha um encontro real com Ele. A palavra do Senhor não é uma brincadeira como tem sido tratada pela igreja contemporânea. Não adianta eu colocar aqui um pastor engraçado em cima do púlpito, porque Jesus não era engraçado. Muito pelo contrário de que pregam alguns pastores aí. Jesus é o Rei da glória. Jesus é a palavra, é a verdade. Ele não tinha tempo para isso.
E não era o objetivo dele agraciar as pessoas que estavam vindo. Ele anunciou o Evangelho. Foi para isso que foi enviado. Meus irmãos, se a cruz não te for suficiente, fique no inferno, porque a cruz tem que ser a sua suficiência. Eu não tenho que agradar você, a palavra não tem que agradar você. Eu fui salvo depois de 38 anos dentro de uma igreja evangélica. Eu tinha cara de crente, Bíblia de crente, terno de crente, mas eu era do inferno. Até que um dia minha vida se tornou vazio total. Eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me salva. E como Ele é bom, e como Ele é amoroso, Ele me salvou. E eu digo que se Ele salvou o Pedro, Ele salva qualquer um, porque um perdido dentro da igreja é pior que o perdido de fora. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão indo para o inferno dentro de uma igreja? Quantas pessoas que ainda não atentaram para a palavra de Deus? Havia aqui um ensinamento do Senhor. A multidão apertava para ouvir a palavra, e a palavra do Senhor é linda mesmo. Mas muitas pessoas vão ficar a vida toda ouvindo a palavra, simpatizantes com a palavra. Tem pessoas que até colocam na sua geladeira um ímã com a palavra do Senhor. Outras colocam na traseira do carro a palavra do Senhor. Mas o coração fica distante do Senhor, sem jamais tê-lo conhecido. E talvez seja a sua situação essa noite. Talvez seja a situação sua. Talvez você tenha 2 ministérios na igreja, não somente um. Talvez você seja o braço direito do seu pastor, mas você não é crente, porque você gosta de ouvir a palavra do Senhor, e ela é realmente maravilhosa. A palavra do Senhor é citada no Espiritismo, é citada nos maçons, é citada em várias seitas. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor. Nós precisamos querer mais do Senhor. Essa multidão estava firme ali para ouvir a palavra do Senhor. Quando o Senhor perguntou, ou Ele declarou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte na minha vida. Diz a palavra que até discípulos dele foram embora e disseram: dura essa palavra. Hoje nós vivemos a igreja da prosperidade, não é? Vem aqui na quinta-feira do carro novo. Vem aqui na quarta-feira da vitória. Vem aqui na terça-feira da bênção. Meu irmão, vitória na cruz. Vitória é quando você olha para a cruz de Cristo e você vê a santidade de um Deus poderoso que se entregou por homens e mulheres como nós, pecadores, miseráveis, imundos, e nos trouxe a salvação pela graça mediante a fé. É isso que nós precisamos, meu irmão. Você não precisa de carro novo, você não precisa de mais bênção na sua vida. Olha para a cruz e você vai ter a bênção que jamais terá fim. Ela vai durar pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Ouvintes da palavra do Senhor, muitos serão, mas salvos poucos. E a palavra do Senhor prossegue dizendo: entrando em um dos barcos, porque a multidão apertava, Ele mandou que afastasse o barco e falou da palavra do Senhor. Quando ele acabou de falar, ele disse para Simão, que estava ali lavando as redes com a sua equipe: volta, Simão, lança a rede lá no fundo. Simão tinha agora que recusar ou obedecer a Cristo Jesus. Simão diz: olha, Senhor, eu sei fazer isso, eu faço isso há muitos anos, eu sou profissional, mas porque o Senhor mandou, debaixo da tua palavra, eu vou fazer. Eles trabalharam a noite toda, não conseguiram êxito algum. A palavra diz que eles foram então e lançaram a rede, e a rede encheu tanto de peixe que ela começou a partir, e eles chamaram reforço de outro barco, e esse barco também quase foi a pique, quase naufragou por conta da quantidade de peixes. Meu irmão, muitos de vocês vão experimentar os milagres do Senhor, vão trazer para dentro das suas casas, dos seus corações, muitos milagres do Senhor, mas ainda assim ficarão de fora da eternidade com o Senhor. Porque quando nós queremos os milagres do Senhor somente, nós somos derrotados. O Senhor pode ressuscitar o morto? Sim, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias.
Eutico dormiu no culto, toma cuidado você que está com sono. Eutico dormiu no culto, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Mas Paulo estava lá, e Paulo não está aqui hoje, né, pastor? Não durma no culto. Mas Paulo estava lá, orou, e Deus aprove ao Senhor restaurar a vida. Mas eles não estão entre nós mais. Eles não estão entre nós. O maior milagre que você receber nessa vida será somente para ela. O maior milagre que você está buscando aí, talvez uma cura de um câncer, ainda assim, ele servirá apenas para essa vida. E é interessante que as pessoas então viram o milagre do Senhor e viram a quantidade de peixe. E talvez muitas delas falaram: olha, eu quero esse Jesus que dá peixe. Eu quero esse Jesus que satisfaz os desejos, que eu vou ganhar muito dinheiro com esse Jesus. Mas houve um homem que teve uma expressão totalmente diferente. Esse homem chamado Simão Pedro. Este homem então, ele entende quem estava na frente dele. A primeira reação deste homem foi prostrar-se aos pés de Jesus. Meus irmãos, quando eu me prostro, eu estou fazendo um ato de rendição. Quando eu me prostro, eu estou fazendo o ato da submissão. Este homem então, ele tem o maior entendimento de todos aqueles que viram o milagre. Ele viu não o Senhor como um multiplicador de peixes, não o Senhor como aquele que anuncia a palavra somente, mas ele viu um Senhor que era cheio de poder, majestade e glória. E aquele homem então se prostra diante de Jesus Cristo. Meus irmãos, você tem o coração prostrado em Cristo Jesus? Quando você sai por essas portas depois de um culto, o que você faz? Liga a TV? Entra no WhatsApp? Fofoca? Ou quando você sai daquelas portas, o culto continua e a sua vida é toda para louvor do Senhor, e quando você chega na sua casa, você não liga aquela televisão, mas você vai louvar ao Senhor em oração, você vai conversar com a família a respeito da palavra, e você vai planejar a sua vida espiritual em Cristo Jesus. Quando eu falo que o caminho é estreito, é porque a palavra diz, não só a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. O caminho largo satisfaz os desejos do coração. O caminho largo aceita a bebidinha gospel. O caminho largo faz com que ministros de louvor tomem sua cervejinha sem problema algum. O caminho largo faz com que aquela crente assista a sua novelinha sem problema algum. Mas não tem problema mesmo, irmã. Não tem problema, você vai para o inferno. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Diz que é terrível lá. O verme não morre e o fogo não se apaga. O pior é que as pessoas, mesmo conhecendo, sabendo, sendo anunciado esse Jesus, o têm rejeitado. Talvez você frequente uma igreja como eu, 38 anos. Meus irmãos, eu fui um dos primeiros a começar no acampamento Manaim, quem conhece ali perto de Machado. Eu ia no acampamento, eu tinha 5 para 6 anos. Agora vocês imaginam como é que está o cara aqui, quanto tempo faz? 50, quase, 45, 46 anos. Eu saía do acampamento assim, subindo nas paredes, aleluia, arrepiado. Tem gente que vai na igreja só para arrepiar, meu irmão. Passa a unha no chão, no cimento, arrepia também. Eu saí do acampamento Manaim, eu abraçava todo mundo, ia na igreja até segunda-feira, terça eu já ia mais ou menos, quarta eu faltava, quinta eu falei, eu já faltei, quarta eu já não vou, e de repente eu já não estava mais. Nós temos que olhar para Jesus, nos prostrar aos pés de Jesus. Mas em verdade, o nosso coração tem que ser rasgado na presença do Senhor. Meu irmão, a primeira sensação que eu tive da minha conversão foi olhar para a santidade de Deus e reconhecer a podridão que havia na minha vida. Meu irmão, você tem que olhar para você e ver podridão. Porque até um encontro real com Cristo Jesus, você está totalmente deformado pelo pecado. A igreja não prega isso porque não é atrativo, meu irmão. Então hoje nós vamos pôr motoqueiro no púlpito, nós vamos pôr palete, agora é palete, gente, palete. Lá na minha empresa de batata está cheio de palete, se quiser comprar para pôr na igreja, pode.
luzes de diversas cores. Meu irmão, luzes não podem atrair um coração à salvação. Cristo é a nossa luz. Amém. Nós temos que olhar para Cristo, nos prostrar diante dele e falar: sou um miserável, retira-te de mim. Retira-te de mim, porque sou um pecador. Essa é a expressão que uma salvação legítima tem: arrependimento. Meu irmão, eu fui numa igreja muito grande, convidei o pastor Luiz, ainda bem que ele não foi. Ele até guardou dinheiro para ir, eu acho que tinha uma irmã que precisou. Pastor Luiz, eu tenho que falar aqui. Esse homem ia num congresso comigo, há uns 2 anos atrás. E ele guardou o dinheiro com muita dificuldade e juntou. E a gente ia no congresso de São José dos Campos. Ele não pediu para eu contar, não, eu estou desobedecendo ele. E na semana do congresso eu falei: vamos, Luiz? Ele falou: não. Eu tenho uma irmã aqui que está com câncer, ela está muito debilitada, precisando de dinheiro para comprar remédio, eu dei o dinheiro para ela. Você não sabe o livramento que ele teve. Se eu tivesse dado dinheiro para outra, era melhor. Eu fui numa igreja de 12 mil membros. E eles falaram que ia contar um negócio que quebrou o paradigma, que mudou a igreja. E eu fiquei esperando aquilo, falei: oh, glória a Deus. E quando o cara falou assim: olha, esse ano nós quebramos o paradigma, nós levamos o ringue de MMA para dentro do púlpito. Eu juntei minhas malas, perdi todo o meu congresso, hotel pago, e fui embora. Falei: nunca mais eu volto aqui. Essa é a igreja de hoje. Essa é a igreja de hoje. Tem muita gente. Então Jesus, ele causa um impacto em Pedro. Pedro reconhece a vergonha do seu pecado. Eu não sei se você chora todos os dias pela vergonha do seu pecado. Aqui eu sei que tem uma programação de oração todos os dias, 7 horas da manhã. Vem chorar aqui pelos seus pecados, meu irmão. Meu irmão, o crente verdadeiro tem motivo para todo dia se arrepender. Não é porque a gente peca, não peca. A gente peca todos os dias. Mas eu não me angustio com o pecado, eu acostumei com ele. Senhor, perdoa as minhas faltas, sabe? Eu fiz umas faltas aí hoje. Quase que vai receber um cartão amarelo, né? Uma advertência só, né? Meu irmão, pecado não confessado é uma tragédia. Não tem nada de falta, é pecado, nós somos miseráveis. Mesmo sendo salvos, nós ainda somos pecadores. Venha cedo na reunião de oração. Abra o seu coração ao Senhor. Este homem então, ele olha para a vergonha do seu pecado e olha para a santidade de Cristo Jesus, e ele não resiste. Ele não resiste diante da grandeza. Meus irmãos, você está pedindo a glória do Senhor? Eu quero ver a glória do Senhor. Eu tenho certeza que se ela descer aqui, a maioria das pessoas vão ser fulminadas hoje aqui. A santidade de Deus, a gente não pode estar diante dela de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar para ver a glória do Senhor. Se você ver na tua Bíblia, tem Hebreus capítulo 11, veja o que aqueles homens e mulheres faziam. Aqueles homens eram tão valentes que eles enfrentavam exércitos, a fúria do vento, a fúria do fogo, e pela misericórdia de Deus eles tiravam da fraqueza força. E a palavra diz que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. E talvez a gente está se achando muito crente porque vai 2 vezes por semana no culto, ou participa de todas as escolas bíblicas. Toma cuidado com as suas definições do que é crente. Busque sempre na palavra do Senhor. A vergonha pelo pecado é necessária para que nós entendamos a glória e a majestade de um Deus vivo e poderoso. Você não pode deixar, meu irmão, de ter um momento excelente de confissão todos os dias, arrependimento, amargura pelo pecado, não só o seu, mas o da sua família, o da cidade de Alfenas. Quando eu morava aqui, eu subia num prédio. Eu ia ao terraço de um prédio e orava para Alfenas. Alfenas é um polo do homossexualismo. Ah, irmão, se eu falar eu vou preso. Então eu vou preso, porque eu tenho que falar o que a Bíblia condena, eu tenho que falar. Eu não tenho medo da prisão, eu tenho medo de desagradar meu Deus. Eu não tenho compromisso com homens, nem com juízes. Eu tenho compromisso com o Supremo Juiz, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu e você precisamos ter um coração amargurado pelo pecado. Os dos nossos queridos, o da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. O nosso país hoje é sinônimo de carnaval, futebol e corrupção. Primeiro era só carnaval e futebol. Agora piorou mais um pouco. Corrupção.
O que você tem feito? Você que diz que é cheio do Espírito Santo, você que cantou essa música como em Pentecoste, venha sobre mim. Fazer o quê? O Espírito Santo vai te transformar. Você aceita isso? Você não vai continuar do jeito que você está. Você não vai poder falar o que você fala hoje. Você não vai poder viver como você vive. O Espírito Santo causa uma transformação total. Nós vimos o testemunho aqui hoje, um pequeno testemunho que Deus tem feito. Meus irmãos, a santidade de Deus, o poder de Deus. Meu irmão, pensa aqui em Deus. Tem músicas que chamam Deus de você, eu não gosto delas, porque eu não sei se é assim que a gente trata uma realeza. Eu não sei se é assim, hoje está muito light, não é? Deus é aquele que criou as coisas pela sua palavra. Ele chamou à existência aquilo que não existia. Pela sua palavra tudo se formou. Eu não sei se você entende o Deus que você serve, o que quer servir. Não dá para eu dizer que eu sou íntimo para falar com Ele de qualquer maneira. Eu posso ser íntimo em submissão a Ele. Mas nós precisamos compreender que há uma grande distância de santidade entre um homem santo e um Deus santo e puro. Nós somos chamados do mundo para viver de maneira diferente do mundo. Hoje todo mundo é crente, evangélico, até em cima do trio elétrico do carnaval. Todo mundo é evangélico. A palavra ficou banalizada. O maior milagre que pode acontecer é você reconhecer, eu reconhecer a nossa situação de desespero, de depravação, e nos submetermos ao Senhor e dizer: Senhor, muda minha história, muda minha vida, transforma minha história para louvor da Tua glória. Meus irmãos, eu fui mudado um dia. Eu não sou perfeito, eu sou mais imperfeito que vocês, mas eu estava indo de avião para o inferno, para ir mais rápido, dentro de uma igreja. Deus muda as pessoas. As pessoas muitas vezes descem as águas sem saber o que estão fazendo, mesmo explicando, e elas continuam com o mesmo estilo de vida, dizendo que são agora de Jesus. Não são. Aqueles que são do Senhor, eles obedecem à voz e ao comando do Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Ele não pode mais se parecer com o que era no passado. Nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. O velho homem tem que estar sepultado com Cristo Jesus. O velho homem tem que ser aniquilado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. E precisa ressurgir novos homens, novas mulheres, para louvor e glória do Senhor. Interessante que quando Pedro reconhece a santidade, reconhece o seu pecado e reconhece o poder de Deus, imediatamente algo muda na vida de Pedro. Versículo 10: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Meus irmãos, Deus muda a prioridade das pessoas. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos as prioridades seculares. Nós amávamos as coisas desse mundo. Nós andávamos de braço dado com o mundo. Nós não podemos mais, porque Cristo é a nossa razão de viver. Quando Paulo diz assim em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é que agora a vida dele é direcionada, impulsionada, impelida pelo Espírito Santo de Deus. Não há como eu frequentar certos ambientes, porque já não me cabe. É onde o Espírito Santo não me leva. Quando eu vou em desobediência total ao Senhor. Irmão, eu vou no boteco porque eu preciso pregar. Não vai pregar, meu irmão, eles vão te derrubar. Ainda mais se você é um ex-alcoólatra. Eu vejo às vezes crente na fila do cinema. Fico pensando, gente, 2 horas, hein? Dá para ler quanto? Filemão é 15 minutos, né, mãe? Dá para ler os 4 evangelhos. Aí eu preciso aproveitar. Aproveitar o quê, meu irmão? Aproveitar dessa vida? Nós vamos aproveitar a eternidade com o Senhor. E dura quando assiste Harry Potter ainda, né? Cheio de feitiçaria e diz que é crente. Deus muda a prioridade. A prioridade de um homem nascido de novo é Cristo. Cristo é minha prioridade.
Aliás, eu preciso me parecer com Cristo. Eu preciso que as pessoas vejam em mim a diferença. Eu preciso que as pessoas notem em mim um compromisso com o Deus a quem eu sirvo. A maior tragédia que existe hoje é o testemunho cristão. Um dos maiores hinduístas que existiram, Mahatma Gandhi, ele diz: olha, no seu Cristo eu creio, mas no seu cristianismo não. Porque o nosso testemunho é o pior possível. Isso pode ser mudado em 2017, mas até 2016 o nosso testemunho, nós temos agredido a santidade do nosso Deus com as nossas ações. E nós temos dado um testemunho terrível. Então, se a nossa prioridade é Cristo, eu vou viver para aquilo que Ele quer. E eu vou buscar me assemelhar a Ele. Eu sei que eu não vou conseguir a perfeição, mas o meu alvo é Cristo. E eu vou partir com muita ênfase na direção de Cristo Jesus. Eu preciso de Cristo. O que me interessa é Cristo. Eu quero respirar Cristo. Quando eu chego na minha casa, por que eu não vou fazer aquelas coisas que eu fazia? Porque Cristo é minha prioridade. Meus irmãos, nós não temos dificuldade nenhuma quando somos nascidos de novo de não ligar a televisão. Nós não temos dificuldade nenhuma de não falar mal do outro. Nós não temos dificuldade nenhuma de honrar os nossos compromissos. Hoje a tragédia, né? É crente, não vende não, que não paga. Tudo parece com Cristo. Mas que Cristo? Tem mais uma coisa, a necessidade de servir a Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor dá 2 mandamentos para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando eu estou fazendo para o Senhor, eu não preciso cobrar das pessoas, porque tudo aquilo que eu faço é para louvor e glória do Senhor, mesmo quando eu faço para alguém que está ao meu lado. O objetivo do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma é servir a Deus. Eu não sei porque as pessoas hoje têm dificuldade em servir as pessoas. Por que nós temos dificuldade em não orar pelas pessoas? Eu digo lá na Igreja Batista do Kennedy que a maior forma de amor por uma pessoa não é dar um carro a ela, não é dar um dinheiro a ela, mas é o quanto você ora por ela. Porque se você tiver dinheiro e amar uma pessoa, é fácil você dar um carro. Mas orar por uma pessoa é difícil, porque nós não gostamos de oração. Normalmente a nossa carne ela refuga a oração. De vez em quando a gente não tem nem repertório para Deus, né? Senhor Deus, estou ajoelhado aqui, mas não sei nem o que falar com o Senhor, porque, sei lá, essa semana eu assisti Malhação, depois eu fui para o Jornal da Globo, depois eu não sei o que, depois eu fiquei na janela, eu olhei um tanto de coisa da vida dos outros, depois eu não paguei as contas, eu não sei o que eu vou falar com o Senhor. Estou acabado, mas está mesmo. Precisa voltar a arrepender e começar um relacionamento direito com Deus. Servir a Deus é o bem mais precioso que nós temos nesta terra. Tudo quanto fizerdes, façam como para o Senhor. Tudo que você faz, a palavra diz, quando você dá um copo de água fria para alguém, é para o Senhor. Quando você estende a mão, é para o Senhor. Quando você vai fazer um serviço da sua profissão gratuito para alguém, é para o Senhor. Quando você vai fazer cobrado também, faça o melhor, que é para o Senhor, tá bom? Agora é interessante porque as pessoas não querem contratar evangélicos. Eu recebo pessoas lá na igreja empresária que faziam evangélico, não. Eu prefiro um ímpio. Por quê? Porque o nosso testemunho não é adequado com aquilo que nós pregamos. Nós não pensamos em servir a Deus no nosso trabalho. Nós achamos que servir a Deus são nos cultos, nos momentos em que nós estamos reunidos. E não é assim. Servir a Deus é em todo lugar, em toda hora, em todo instante, porque Deus é a prioridade da minha vida. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso querer e desejar a Deus. Agora, e a última parte? Olha o que diz no versículo 11: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. O que Pedro estava fazendo ali? Pedro estava negando a si mesmo.
Pedro estava sepultando os seus sonhos. Pedro estava sepultando a sua profissão. Pedro estava sepultando aquele desejo de comprar mais um barco. Sabe por que Pedro estava fazendo isso? Porque ele falou: olha, servir a Deus é melhor do que ser um pescador. Quantas dificuldades nós temos de renunciar coisas por Cristo. A palavra do Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu não estou falando para você largar o seu emprego, mas eu estou falando para você morrer para si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Na igreja é assim: irmão, eu não vou voltar não, porque o Senhor não deixou louvar. Louva aí, meu irmão. Senta aí, vem aqui. Eu falo para a igreja que eu quero louvar. Senta aqui, louva, ajoelha, dá pulo, faz avião. Louva. Vai lá fora, na praça, lá está cheio de gente perdida. Louva a Deus lá, prega a palavra. Para de botar obstáculo para a igreja do Senhor crescer. Viva o Evangelho de Cristo. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Quando aparece para ser na igreja levita, você sabe que levita arrumava o tabernáculo, né, pastor? Eu tenho um rodo lá que eu comprei, dá 1,30 m. A irmã Tânia conhece, né, irmã Tânia? Ninguém gosta de mexer com ele, né? Leva muita água e fica muito pesado, né, irmã? O levita começa no rodo de 1,30 m. Por que não? Não louva o Senhor quando faz a manutenção do templo? Não louva o Senhor quando ajuda o pastor, quando ajuda o irmão? Não louva o Senhor quando eu nego aquilo que eu desejo para ver o que Deus quer de mim na obra dele? Eu já vim pré-definido para a obra do Senhor. Pedro estava abandonando tudo, e ele não era um pescadorzinho não. Ele tinha uma frota. Ele tinha sociedade. Pedro estava abandonando, porque ele viu em Jesus a sua prioridade, a excelência da vida. Ele viu em Jesus tudo o que ele precisava para viver nesse mundo. Mas ele viu em Jesus tudo o que ele precisava para viver pela eternidade. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida com Deus? Se você diz que já teve uma revelação da glória do Senhor e não abandonou o mundo, o que você viu não foi a glória do Senhor. Quando você vê realmente a glória do Senhor, você abandona o mundo o mais rápido, o mais urgente possível, porque aquilo que você viu é muito superior àquilo que o mundo pode te dar. É época de nós chamarmos atenção para uma igreja séria. É uma época da igreja não negociar o Evangelho de Cristo. É uma época de você parar de buscar a igreja que tem barulho. Você tem que buscar a igreja que tem programação de oração, que tem ensino da palavra, igreja que tem compromisso com a palavra. Você não veio aqui para ser massageado. Se você quiser ser massageado, você vai lá no negócio do shopping lá e compra aquela cadeira de 15 mil reais. Você veio aqui para ser confrontado. Quando eu vou ler a palavra, eu falo: Senhor, confronta o meu pecado com a tua verdade. Para de querer sair alegre daqui. Nós não temos motivo de alegria. Mesmo que Jesus te salva, você não tem motivo de alegria, porque você vai ver o teu irmão que não foi salvo. Então você tem que chorar por ele. Igreja de muita festinha. Tem igreja que você vai, o pastor está com um cinturão desse tamanho, um chapéu furado, uma camisa rasgada e fazendo uma música meio assim. Por quê? Porque ele precisa disso. Não é para atrair ninguém, é para atrair o coração dele, para massagear o ego dele. Cristo nunca fez isso. Cristo usou a palavra. Se você não vê a suficiência da palavra, se a palavra não é absoluta na sua vida, ore, se arrependa e peça ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida, enquanto é tempo. Jesus vem como Salvador ainda hoje. A porta da graça está aberta, mas Ele virá como reto juiz. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai reconhecer a santidade dele. Diz a palavra que todo joelho vai se dobrar, mas a maioria deles vai para o inferno. Isso é que é duro, né? Reconhecer a glória, a majestade, a santidade, o poder, e reconhecer que Jesus é o Senhor, e depois ser enfiado no inferno. Meus irmãos, tem muitos caminhos para ir ao inferno, mas tem um só caminho para ir aos céus: Cristo Jesus. Meu irmão, tem muitos caminhos para ir ao inferno, mas não tem nenhum deles para você sair de lá. Arrume a sua vida.
deixe a sua vida na cruz de Cristo. Assuma a vida que Ele tem para você, enquanto é tempo. O amor de Jesus foi expressado na cruz do Calvário. Jesus não veio aqui para dançar quadrilha. Jesus não veio aqui para fazer os outros arrepiar. Aliás, Jesus foi um homem de dores. Jesus foi humilhado, rejeitado pelos seus. Jesus foi açoitado e Ele jamais revidou. Diz a palavra que Ele foi para a cruz como uma ovelha que vai para o matadouro, porque Ele pensou em você, porque Ele pensou em mim. Não vamos brincar com as coisas de Deus. Ainda há uma oportunidade de salvação. Você que não teve um encontro real com Cristo Jesus, arrependa-se. A primeira pregação de Jesus depois que Ele saiu do deserto foi: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Não foi, gente, vamos fazer isso, vamos fazer uma programação legal, nada disso. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida hoje? Se Jesus chegar agora, você vai com Ele? Ai, mas eu tenho a carteirinha da Igreja Batista de Oração aqui, tá? IBA, isso não adianta. Se você não tiver o selo do Espírito Santo, você está fulminado. Ah não, mas eu ajudava o pastor Luiz, eu cantava lá na igreja, tocava bateria, tocava violão, limpava, eu fazia tudo para o pastor Luiz. Não adianta. Se você não nasceu de novo, você está no inferno. Mas se você nasceu de novo, você vai morar na Nova Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós começamos com uma alegria aqui nessa terra, mas nós teremos uma alegria indescritível na Nova Jerusalém, onde não haverá dor, onde não haverão enfermidades, onde não haverão traições, onde não haverão adultérios, onde não haverá o alcoolismo, onde não haverá o crack, mas onde nós viveremos pelos séculos dos séculos na presença do Deus grande, poderoso e maravilhoso. Será que vale a pena eu renunciar a esse mundo por Cristo? Será que vale a pena eu largar de ser um sem vergonha hoje por Cristo? Eu fui sem vergonha dentro da igreja há 38 anos, meu irmão. Meu irmão, eu estava no culto, meu irmão, minha cabeça estava lá fora, eu estava projetando as coisas piores desta terra. Talvez você seja igual eu hoje. Talvez hoje você já está projetando o que você vai fazer depois. Ficar, tomar uma, mais o que. Talvez seja você, o que eu fui um dia. Mas há uma esperança em Jesus. Abandone isso. Vale a pena, eu estou te falando, vale a pena. Eu nunca mais precisei pegar num copo de bebida para ficar alegre. A minha alegria vem dos céus. Eu não precisei de pegar mais numa arma para defender a fazenda, porque a minha arma está aqui. É a espada de 2 gumes. Esta noite meu empregado ligou aqui em Alfenas e falou: olha, essa noite às 2 horas da manhã tentaram roubar o gado. Eu falei: como é que Deus é bom, hein? Ele falou: por quê? O gado não obedeceu eles, né? Não entrou no caminhão, né? Não entrou. Como é que Deus é bom? Eu estava dormindo. E o ladrão tem o maior trabalho, vai ter que voltar outro dia. Não sei se ele vai conseguir, mas eu creio que Deus, só se Deus permitir. Eu vou dormir tranquilamente. Não consigo vigiar ladrão não, eles vêm toda hora, todo instante, na hora que eu menos espero. Mas a minha segurança é Cristo. A sua segurança é Cristo. Você já tem o amor de Jesus na sua vida? Ou você está como eu estava na igreja sem conhecer Jesus? Qual é a sua história? Eu tive tempo. Já dirigi muitas vezes embriagado nas estradas de Machado, e Deus não permitiu que eu falecesse. Se eu falecesse aquele dia, pastor Luiz, eu estava como aquele rico, né? Lázaro no seio de Abraão, e eu lá pedindo para alguém molhar com a ponta do dedo a água e molhar a minha língua. Vocês pensaram nisso? Deus tinha um plano na minha vida, né? Creia no nome do Senhor Jesus e será salvo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja a sua alegria, que você possa realmente viver
para louvor e glória do Deus Santo e Altíssimo, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Queridos, Deus fala, a gente tem que obedecer. Então Deus falou, João Paulo, Larissa, vem cá. Em nome de Jesus. O casal diz que quer falar algo aqui. Se Deus tocou o coração, que assim seja. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de deixar um versículo aos irmãos esta noite, que encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, em cima desse versículo eu queria dizer a vocês um breve testemunho meu, que há mais ou menos há um ano, quando a minha filha nasceu, ela ficou internada. E a gente é de Poços e lá não tinha recurso. Então ela foi preciso ser transferida para cá. Como era só homem, então veio somente eu e ela. Então eu fiquei aqui numa pensão durante algum tempo. E Deus começou a trabalhar na minha vida, usando a vida da minha sogra para falar com o pastor Pedro, para ele falar com o pastor Luiz, e o pastor Luiz assim foi lá me buscar. Eu nunca tinha visto ele, ele também não me conhecia, e ele me trouxe aqui numa virada de ano. Eu passei a virada de ano aqui orando, clamando o nome de Deus, e Deus deu a vitória, irmãos. E minha filha Heloísa hoje está curada. E depois de um ano, irmãos, eu venho aqui na igreja de vocês dizer para vocês que Deus é bom. E tem um propósito, tudo que Ele faz tem um propósito debaixo do céu e da terra. E eu queria agradecer por todos que oraram, pelos irmãos que me receberam na igreja, juntamente com a minha família. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém, obrigado, abençoe. Amém. Eu queria convidar os pastores presentes para estar vindo à frente. Todos os pastores, Vonei, por gentileza, Adriano, por gentileza. Amém. Mais algum pastor presente, amados? Se tiver, pode vir à frente em nome de Jesus. Amém. Vardemar, é você mesmo, vem cá. Você mesmo, vem aqui, rapaz. Tinha um outro irmão, achei Miguel, ele está aqui ainda, achei o Jaftaril, estava representando o vereador. Vem aqui, amado, por gentileza. Amém. Eu queria chamar também o irmão Marcos, policial militar, vem aqui. Queridos, são autoridades que o Senhor Deus colocou nesse lugar, sabe? Então, representando o vereador, o Marcos representando a polícia militar. Tem mais alguma autoridade presente aqui, meu amado? Eu gostaria de estar chamando à frente mais alguém? Não? Amém. Irmãos, fica aqui, vocês três aqui no meio. Isso aqui, vocês, isso aqui. Pode chegar aqui, irmãos. Pode ficar no meio aqui. Isso. Eu queria que os pastores estivessem levantando a mão aqui, abençoando os nossos irmãos aqui. Pedir para o meu amigo Volney estar orando, abençoando essas autoridades, os demais pastores aqui concordando também, abençoando esses amados aqui no nome de Jesus, que a palavra de Deus diz que toda autoridade é colocada por Deus. Então que eles sejam realmente debaixo da palavra de Deus e que Deus esteja usando eles de forma tremenda no nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós queremos neste momento apresentar a Deus esses amigos, ó Pai, esses irmãos na Tua presença, ó Pai, como autoridade, ó Deus, em nossa cidade, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa, ó Deus, zelar pela vida deles, ó Pai, como foi falado nesta noite, ó Deus, que eles possam reconhecer, ó Deus, a suficiência em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, continua
continua a sustentar e abençoar os seus servos, ó Deus, a qual o Senhor colocou neste cargo, ó Pai, e deu a eles, ó Deus, a responsabilidade de estar cuidando de nossas vidas. Louvado seja o teu nome por eles, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Todos os vereadores e o prefeito foi convidado, mas esses dois e o meu irmão Marcos escolheram a melhor parte. Eles estão aqui. Eu posso só pedir vou pedir a você, eu gostei de você, que orasse. Eu tenho um projeto há 20 anos na escolinha de futebol, por isso eu estou na política, e um projeto também que faz atividade física no Lar São Vicente há 14 anos. Que você ore por essas crianças e por esses idosos. Senhor Deus, há um projeto, Senhor Deus, que traga algo melhor para os idosos e para as crianças aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que nada acontece sem a Tua permissão, sem o Teu consentimento, sem a Tua direção, Senhor Deus. Senhor Deus, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada um desses projetos, Senhor Deus. Que a Alfenas seja impactada pelo mover do Espírito Santo sobre essas vidas e que essas vidas abençoem essas outras vidas, Senhor Deus. Tudo isso para louvor da Tua glória, Senhor Deus. Dê a eles continuidade, Senhor Deus. Dê-lhes uma mente, Senhor Deus, que esteja aberta para ser ministrada pelo poder do Senhor, e um coração que esteja aberto para aceitar a providência do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, que essas crianças e esses idosos, Senhor Deus, não só recebam da bênção material, mas que haja implantar aí também, Senhor Deus, de ser levado a eles a Tua palavra, Senhor Deus, e que eles sejam salvos pela graça que há em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos e abençoamos as autoridades de Alfenas. Amém, amém, amém. Queridos, igreja, amanhã tem culto, viu? Não é porque teve hoje assim a festa, amanhã tem culto, todo mundo convidado que 7h30 da noite, para a gente estar louvando e adorando a Deus, amém? Amados, nós vamos estar louvando a Deus com mais um louvor. Alice, por gentileza, pode assumir lá, amém? Mais um louvor, e logo após, nós fizemos um lanche gostoso ali, tem um bolo maravilhoso, tem um refrigerante geladinho. Eu gostaria que ninguém fosse embora não, que participasse, um momento de comunhão, da gente estar conversando, da gente estar, trocando ideias aí, e quem sabe, a gente pode seja crescendo cada vez mais, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, logo após ao louvor, eu vou estar impetrando a bênção, e por gentileza, ninguém vai embora não, vamos participar conosco desse lanche gostoso, desse lanche maravilhoso.
Senhor nosso Deus, nosso Pai. Oh Pai, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada irmão, cada irmã que esteve aqui, por cada vida que adentrou aqui. Ó Pai, que esse Espírito Santo esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada família, Pai. E que cada amado, cada amada, Deus, saia daqui, Pai, transbordando com Teu Santo Espírito, uma nova visão, um novo objetivo: louvar e adorar Teu santo nome, buscar a Tua presença e fazer a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa de forma diferenciada a vida do pastor Pedro, naquele, Pai, que o Senhor colocou essa semente de evangelização, de levação da palavra, e tantos templos construídos, ó Pai. Cuida dele, Pai, dando muita saúde, muita paz. E a nós outros aqui, Pai, nós nos colocamos de forma incondicional debaixo das Tuas mãos. Por aqueles irmãos, ó Deus, que viajaram, leva-os de volta, Pai. Coloca Teus anjos em volta do carro ali, protegendo, ó Deus, livrando de qualquer acidente, ó Deus, levando em segurança. Mas muito mais, que o coração esteja indo cheio do Teu Santo Espírito. Nos dê, Pai, agora momentos muito gostosos de confraternização. Que, Pai, nós possamos ser realmente essa grande família que louva e adora o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja derramada sobre vós hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém.